Olá, sejam muito bem-vindos ao projeto Bíblia em 365 dias, um projeto ao qual eu estarei lendo aqui para vocês a Bíblia completa num ciclo de 365 dias. Isso aqui, esse daqui, dia 12 de julho de 2021, é o terceiro dia. E hoje iniciaremos com 1 Crônicas 13, capítulos 13 e 14. Vamos lá. Capítulo 13. Davi dispõe-se a trazer a arca para Jerusalém. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. E disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviaremos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Versículo 5. Davi procura trazer a arca. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tambores, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para assegurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi, continuando no versículo 12. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. O reinado de Davi reconhecido por Hirão, capítulo 14. Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro e pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa.
Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque, por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Versículo 3. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogar, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada, Elifelete. Davi derrota os filisteus. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo-o Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus. Subirei contra eles? Entregar-mo-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Ali deixaram seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem. Porém os filisteus tornaram e fizeram investida no vale. De novo, Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: Não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então saí à peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Hoje estaremos iniciando a Epístola de Paulo aos Romanos, e leremos do capítulo 1, versículo 1 até o 17. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi, por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo pelos cristãos de Roma,
seu desejo de vê-los. Versículo 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e a minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. O assunto da epístola: a justiça pela fé em Jesus Cristo. Versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá por fé. Livro de Salmos, capítulo 9, versículo de 13 ao 20. Versículo 13. Compadece-te de mim, Senhor. Vê que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam. Prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de se frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Para encerrarmos, Provérbios capítulo 19, versículos 4 e 5. Versículo 4. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Versículo 5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Hoje é o terceiro dia. Fique firme aqui convosco.
Lembrando que a intenção não é que você fique acompanhando isso aqui, a intenção é que você pegue, vá lá no Instagram e peça aí que eu mande escaneado para você ter a sua própria experiência com Deus. Isso aqui é só um incentivo. E muito mais importante do que você tá lendo, tá escutando, o que Deus diz é você praticar, tá bom? Pratique todos os dias, procure todo momento estar praticando a palavra de Deus e veja sua vida mudar. Um forte abraço a todos vocês e não se esqueça sempre, Lesh Lehar.